Bom, gente, vamos lá de novo, tá? Resolvendo questões aqui de vestibular, inclusive questões que tem no livro didático de muitos de vocês aí, né? Essa questão aqui é uma questão do Enem, olha só, olha só. Então, além de vestibulares, a gente está resolvendo questões do Enem. Se você tem dúvidas sobre o Enem, se você tem dúvidas sobre algum vestibular, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou ler os comentários e preparar para você uma aula, ou eu vou responder você no comentário mesmo. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nessa pergunta aqui, lembrando que a gente está vendo aqui um assunto que é porcentagem, juros. Aí como a gente lida com isso nos nossos enunciados, tá bom, gente? Isso é mais importante do que uma aula normal, porque o enunciado da questão vai te dar alguns caminhos para você resolver. Note que eu falei no plural, alguns caminhos, tá? Porque às vezes tem mais de um jeito de você chegar na resposta. Certo? Vamos dar uma busca aqui, ó, e ver o seguinte, ó. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações, tá? Aí, se você quer investir em ações, dá uma olhada. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. No segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, resolveu tirar esse montante, que foi de 3.800, gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor de... Bom, gente, você pode fazer isso aqui usando fórmula, usando relações, tá? Vamos pensar aqui um pouquinho se não tem como encurtar o caminho. É sempre importante você encurtar o caminho nessas questões, né? Principalmente o Enem, porque o Enem ele é bem longo, tem muito texto, tem muitas questões, tá? Então é importante você encurtar caminhos. Eu sei que você consegue resolver, mas às vezes você demora um tempo para resolver. Vamos encurtar aqui então, ó, e tentar fazer a ideia de juros sobre juros. Então, o que seria isso? Aquela ideia dos 13%, de 13%, de 30%, tá? Então, é porcentagem em cima de porcentagem, porque é isso que acontece aqui, ó. Então, no primeiro mês, perdeu 30%. O que é isso? É você escolher um valor, quando você não sabe o valor, acho que todo mundo está manjando já que quando a gente não sabe o valor, a gente pega um valor que é X, a incógnita, o valor desconhecido, X. Tá? Então, esse valor de X, ele vai ser perdido, opa, então ele vai ser o valor de X, ele vai ser subtraído no primeiro mês de 30% do total, então do próprio X. Então é só você fazer menos 30% de X, que é o total. Tá? Só que depois ele ganha, ó, ele recupera 20% desse tanto que ele havia perdido. Ele não recuperou tudo, tá? E ele não recuperou em cima do X. Ele recuperou desse daqui. Então é 20% de 30%, tá? E aí eu quero saber como é que você resolveria isso. 20% de 30%. Se você está aí acompanhando, né? Está ligado já que a porcentagem ele vai ser alguma coisa por cento, alguma coisa por cento. Então 100 fica embaixo, então tem a ver com fração. De alguma forma ele tem a ver com fração, né? Que é então 20% de 30%, que é aquela ali, ó, de 30% do total de X. O que a gente sabe? Que essa relação aqui, ela é exatamente igual ao valor que ele sacou no final, né? Porque ele tinha uma quantidade, aí ele perdeu um tanto. Aí ele então ganhou mais um tanto. E isso tudo deu lá no final o 3.800, certo? E então, se você está aí olhando e tentando se ligar já com o processo, você vai ver que isso aqui vai virar uma equação, inclusive uma equação muito simples, né, gente? No sentido de ser, do lado de cá você tem 3.800 e daí depois do outro lado da equação você vai ter x 30%, lembrando que 30% é 30 por 100 dividido assim, pode cortar o zero, né? É 3 dividido por 10, coloca 3 décimos assim, então, ó. De quem? De x, então 3 décimos de x, tá? E depois você vai ter, ó, 20% vezes aquele valor lá de zero e tantos décimos, né? Então você corta o zero, corta 2 décimos. Sim, então é a mesma coisa que o quê? Que 3 décimos vezes 2 décimos, né? Isso aqui é uma coisa que não está tão difícil da gente chegar numa resposta aqui, ó. Isso é igual a x. Então, essa multiplicação aqui, essa subtração e esse x vão me dar o valor que eu quero saber, que é o próprio x. Então, agora a equação básica, processo de resolução aqui, equação básica. Letra para um lado, número para o outro. O que sumiu ali? Ao 0,3. 0,3
vezes, né? Aqui, se você fizer essa multiplicação direita, tá bom, gente? Vocês podem fazer assim, ó, 30 sobre 100 vezes 20 sobre 100. Que aí você vai achar aqui, ó, corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. Então, ele seria 6 dividido por 100. Então, seria 6 centésimo. Então, essa partezinha aqui, ele ficaria como sendo 0,06, tá? Para facilitar a vida de vocês, caso vocês não lembrem como é que multiplica a divisão com vírgula aqui, tá bom? Basta tirar a vírgula e depois pôr no final, também não tem problema. E aqui, então, aqui eu tenho menos 0,3 mesmo. Aqui eu tenho x. E aqui eu tenho o 3.800. Tá? Você vai somar tudo isso aqui, né? Na verdade, você vai tirar dele, né? Então, você vai fazer aqui x mais, 0,6x. Então, vai dar 1, esse daqui com esse daqui. Ele vai dar 1,06. E aí, você vai subtrair 0,3, tá? 0,30 no caso. Gente, vírgula embaixo de vírgula na subtração. Não esquece. Tá? O 6 tira 0, dá 6. Aqui eu preciso emprestar. Então, ele vai dar 0,76. 3.800 é igual a 0,74, perdão, né? A gente está errado aqui. Não, tá certo, 76. X. Certo? Então vai ser 3.800. Para você descobrir o valor, então, vai ser, né, 3.800 dividido por essa parte aqui. Por quê? Porque está multiplicando x, quando eu tiro ele, ele passa dividindo. Então, para eu descobrir isso, basta eu colocar a minha divisão de 3.800 dividido por 0,76. Se a sua matemática está boa, está calibrada, você vai conseguir descobrir o valor ali de R$ 5.000 nesse processo de divisão. Se você não lembra, tá? Basta você andar o número de casas com a vírgula aqui e acrescentar essa quantidade de casas em zeros lá em cima, para saber a fração equivalente, né? E aí, então, esse 5.000 é o quê? Esse 5.000 é o valor do x, ó. X igual a essa divisão, que é igual a 5.000. Então, o x era o quê mesmo? Era a quantia que ele aplicou lá no começo, ó. Então, ele aplicou ela, depois ele perdeu um tanto dela. Depois ele recuperou um tanto daquele tanto que ele perdeu. Gente, cuidado com isso, tá? É juros sobre juros, né? Inclusive, a linguagem de falar de juros é uma linguagem complicada. Então, fiquem atentos aí a respeito das contas, não, né? Dos enunciados e como você vai conseguir chegar nas respostas, beleza? Aqui nesse caso, a resposta é a letra C e a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, lembrando, escreve aí nos comentários, tá? Eu vou responder vocês, certo? Ou pode me encaminhar uma mensagem, enfim, a gente sempre dá um jeito de se comunicar, porque a comunicação que é mais importante em si. Fechou? Um grande abraço para vocês, bons estudos, bom Enem para vocês, tá? Bons vestibulares, até mais, tchau, tchau.